Olá, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Então, resolvi fazer esse vídeo, né, meio atrasado já, sobre um jogo que eu joguei no dia do lançamento, né? Eu tô com o Game Pass, né? E eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar um pouco com vocês como foi minha experiência jogando esse jogo, qual é a minha opinião a respeito dele, né? E é isso, falar um pouco como foi minha experiência com o jogo, beleza? Vamos lá? É claro. Eu tô com o Game Pass, por isso eu tive a oportunidade de jogar esse jogo, Clair Obscur Expedition 33, né? Eu tive a oportunidade de jogar esse jogo através do Game Pass no primeiro dia do lançamento. E eu gostaria de agradecer a Very Hard Games, né? Que não é parceiro do nosso canal, mas ainda assim é parceiro do canal Halo Project Brasil, no qual eu faço parte. E consequentemente eu tive essa oportunidade de pegar uma promoção legal do Game Pass. Beleza? E vocês que querem ter Game Pass, né? Recomendo, né, fazer, mesmo que não seja parceiro do meu canal, eu gostaria de recomendar a Very Hard Games, porque super seguro, super tranquilo, atendimento sensacional para você ter seu Game Pass Ultimate e por aí vai, né? Lá acho que tem outras promoções lá, né, de Game Pass, jogos também, né? Sei que você pode comprar jogos por lá, então se você tiver interesse de comprar um jogo, fazer assinatura do Game Pass, Ubisoft Plus, Very Hard Games. Vamos lá? Agora vamos falar um pouco sobre o jogo e como foi minha experiência com Clair Obscur Expedition 33, né? Assim, eu não sou tão fã de jogos de turno, né? E o Clair, vamos chamar o Expedition 33, né? Porque facilita mais. O Expedition 33 é um jogo de turno, né? Quando eu vi o trailer, se eu não me engano foi em um evento, não me lembro qual foi agora. Quando eu vi o trailer do Expedition 33, eu fiquei encantado, né, com as cutscenes e tudo mais. Eu fiquei, meu Deus, nossa, que lindo e tal. Só que quando veio a gameplay, eu falei, ih, de turno, cara, pô, eu não sou muito fã de turno, mas assim, eu jogo. Se o jogo me prender, se eu achar interessante, assim, se eu ainda ter aquela sensação de que eu tenho certa liberdade para fazer uma batalha massa, tal, mesmo que seja de turno, né? E eu achar que as batalhas são interessantes, a história me pegar e tudo mais, assim, eu vou jogar, Eu quero, hoje eu sou um jogador casual, eu quero me divertir, quero vivenciar novas histórias, né? Quero poder ver uma ótima direção de arte, uma ótima trilha sonora, uma ótima expressão artística, né? E eu falei, vou jogar, mesmo que seja de turno, vou jogar, sem preconceitos. Vamos ver no que vai dar. E eu vou ser bem sincero que eu estava bastante ansioso para jogar esse jogo. Indo direto ao ponto, eu amei esse jogo. Porque ele saindo logo direto ao ponto, não tá fazendo aquele rodeio, né, aquele mistério para dizer se você gostou ou não. Porque eu não quero fazer um vídeo aqui, um tipo vídeo análise crítica e tal, essas coisas, não. Entendeu? Por mais que eu tenha um certo conhecimento artístico, né, sobre expressões artísticas, eu quero ser mais honesto, verdadeiro possível, sem querer passar essa imagem de crítico especializado e blá 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 blá. Eu quero apenas compartilhar minha experiência com vocês, entendeu? Ou tipo assim, o jogo, eu quero, como eu falei, expressar minha experiência com o jogo, entendeu? Se foi boa, se foi ruim, e sem muitas enrolações. E eu amei esse jogo. Assim, eu não posso dizer que ele é perfeito, porque eu teria que tipo, ver os pontos que tem de negativo no jogo e tal. Só que eu posso dizer o seguinte, a minha experiência com o jogo foi uma experiência perfeita, entendeu? Pra dizer que eu não vi problema no jogo, eu me lembro de alguns momentos em que as cores dos personagens mudavam. Tipo assim, e eu não sei se era algum tipo de habilidade ou o personagem tinha sido contaminado com alguma coisa, porque como é que fala, é um jogo de RPG, né? Então
Cada personagem tem sua forma de agir, né, suas habilidades especiais, e os inimigos também, consequentemente também têm suas habilidades, né? Então eu não sei se meu personagem tinha sido encantado com alguma coisa, algum tipo de magia que ele mudava, alterava suas cores, mas de vez em quando acontecia do personagem ficar só no preto e branco, assim, sabe? Muito estranho, a pele toda preta, o cabelo branco e a roupa uma mescla de preto e branco, assim, meio estranho, meio gradiente, assim. Eu ficava, nossa, tá bugando aqui, eu achava que tava bugando. Não sei se era um bug de textura, alguma habilidade especial do inimigo que contaminava o personagem e deixava ele daquele jeito, não sei. Mas, tirando isso, minha experiência foi absolutamente perfeita. Falando um pouco sobre a história, sem dar muito spoiler, estamos em uma Paris surrealista, né? Existe uma entidade, né? Uma deusa, vamos dizer assim, né? Que fica lá no horizonte, todo mundo consegue ver ela, né? E essa deusa, ela pinta um número em uma parede de pedra, assim, tipo uma coluna de pedra enorme, assim, e ela pinta um número, né? E o número que ela pintar, as pessoas que tiver a idade daquele número ali, desaparece, morre, né? E consequentemente, né, devido a isso, as pessoas começaram a criar expedições para tentar chegar até essa deusa, essa entidade, ver o que está acontecendo, se possível matar ela ou tentar impedir ela de alguma forma, ver qual foi aí, por que está acontecendo isso. Mais ou menos isso. E isso é a premissa do jogo. Só que com o decorrer do jogo você vai vendo que o buraco é muito mais embaixo. Existe toda uma complexidade, existem diversos mistérios na obra. Você vai entendendo como é que funciona e assim é maravilhoso. Eu gosto dessa pegada mais surrealista, né? Eu acho muito legal. Não é à toa assim que tipo uma das minhas maiores frustrações é não conseguir jogar Souls-like, porque alguns Souls-likes que eu já vi tem umas pegadas, falando de termos, uma pegada mais estética, né? Tem uma pegada meio surrealista, assim, eu acho muito interessante. Mas infelizmente eu não tenho uma capacidade de coordenação motora para jogar Souls-like, né? Mas voltando ao Expedition 33, é um jogo que para quem é casual é muito legal. É muito legal porque existe um certo nível de desafio. Você pode botar no fácil e ainda assim você vai ter um determinado nível de desafio. Mas é um jogo que vai te proporcionar momentos incríveis, entendeu? Se você tiver dificuldade com um determinado inimigo, farma XP, vai evoluir, volta pra ele e depois você vai conseguir passar por ele. Eu consegui fazer isso algumas vezes. É um pouco frustrante que você perde, né? Mas assim, é muito legal. E ele é um jogo. Vamos por etapas aqui, né? Porque eu tô fazendo esse vídeo aqui sem roteiro, né? Falei da história, né? A história é mais ou menos isso aí, tem muito mais profundidade. Em termos da história, é algo que me emocionou bastante, né? Assim, eu sou uma pessoa um pouco emotiva, né? Já me emocionei muito com filmes e séries, animações e tudo mais. Só que eu tento, né, me controlar e tal. Eu particularmente não sou um tipo de pessoa que gosta de chorar, né? Eu me emociono, mas eu evito chorar. Mas a gente é ser humano, a gente vai passar por filmes e séries, animações que vai acabar tocando em pontos específicos da nossa personalidade, que são pontos sensíveis, né? E vai fazer a gente acabar se emocionando, talvez até chorando, né? E o Expedition 33, ele fala muito sobre luto, né? Ele fala muito sobre luto, é um tema bem delicado, né? Eu acho que para boa parte das pessoas, claro, de cada um de uma forma diferente, mas é um assunto delicado e acabou mexendo bastante comigo, porque com o decorrer da história você vai sentindo esse peso do luto, a narrativa sempre falando sobre lidar com o luto, a forma de lidar com o luto, né? Porque, como eu falei, a pintora, né? O artífice, chama ela de artífice, ela vai pintando os números, né? Ela pinta os números e as pessoas começam a morrer. E aí começa a expedição 33, onde eles estão tentando evitar
e eles já passaram por diversas situações de perda, né? Então todos os personagens estão muito abalados, todos os personagens estão muito, eu acho que a palavra certa mesmo é abalado mesmo, né? Tentando lidar com aquela situação, cada um tentando ser forte da melhor forma possível e ainda assim passando por diversas situações bem complicadas, né? Situações de batalha, tem que lidar com determinadas criaturas, né? Porque eles acabam indo parar em uma ilha, onde é que está o artífice, só que para chegar nela eles vão passar por diversos obstáculos. E aí que o jogo começa, ele é bem intenso, é um jogo muito intenso, é um jogo muito intenso. Se você jogar ele desligado, não demonstrar interesse na história, jogar assim só pra ver gameplay, né? Se você for pra jogar dessa forma, eu até aconselho nem jogue, porque é um jogo que ele é intenso, é um jogo que a história dele tá ali, e se você se conecta com a história, você vai sentir tudo que o jogo quer te proporcionar. A gameplay, como eu falei, é de turno, só que ela traz alguns diferenciais, né? Eu não posso dizer que os diferenciais que traz nesse jogo, nenhum outro jogo tenha utilizado, eu não sei. Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, foi diferencial para mim. Ele tem Quick Time Events, né? Tipo assim, tem um turno ali, como é a base do jogo de turno, né? Você tem seu personagem, e quando vai começar a batalha, né? O personagem, o inimigo ali, você escolhe a habilidade, o personagem vai lá, bate, volta, né? Depois vê o inimigo, bate, volta e assim sucessivamente. Nesse jogo é o seguinte, começou a batalha, tem o seu personagem, você vai bater. Na hora que você escolhe a habilidade para atacar, quando o personagem vai atacar, aparece um Quick Time Event. Se você acertar, dá mais dano. E isso já é legal, entendeu? Porque você sente que você não só escolheu a habilidade, está fazendo parte da batalha. Quando você aumenta o nível de ataque, né, o dano que o ataque vai executar, o que o personagem vai executar o ataque ali, né, vai ser feito ali, você, quando acerta o Quick Time Event, dá mais dano. E na hora de você defender, muitos dos jogos que eu já vi de turno, o inimigo vai atacar, meu irmão, segura a onda, você não pode fazer nada, só receber a porrada, entendeu? Já nesse não, esse jogo, quando o inimigo vai te atacar, você pode se esquivar ou dar o parry, que é a famosa defesa no momento certo, né? Se você se esquivar, beleza, se esquivou, você não vai tomar dano nenhum, mas se você der o parry, aí vem um sistema de recompensa muito bom, porque o contra-ataque é poderosíssimo, poderosíssimo. Teve inimigo que eu tava atacando, isso lá pelo pouquinho do início do jogo, assim, eu tava atacando com 100 e pouco, 135 no inimigo, ataque padrão ainda usando o aumento de dano com Quick Time Events. Quando o inimigo veio me atacar, que eu acertei todos os parry, ele deu contra-ataque, quando você acerta o parry, ele vem um contra-ataque, né? Você tem que defender todos os ataques do inimigo, porque tem inimigo que ataca mais de uma vez. E aí quando você defende todos os ataques, ele dá o contra-ataque. Meu amigo, o único contra-ataque foi o suficiente para matar o inimigo, e é muito legal as animações. É muito legal, o movimento de câmera, as animações. Nossa, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Assim, o sistema de batalha e as movimentações são lindas, lindas. Tem umas batalhas que demoram, mas acaba não sendo aquela coisa maçante, sabe? Porque é bem dinâmico. Pei, sabe? Mesmo tendo aquela animação muito bonita, não é uma coisa que se torna maçante, sabe? É gostoso. Você sente até vontade de ficar ali upando e evoluindo, né? Vai chegar um tempo que vai ficar um pouco sufocante, porque você vai querer finalizar o jogo, né? Fala, não, agora eu quero terminar, agora eu tô ansioso por respostas, né? Mas questão de gameplay é isso, né? Em termos de batalha, temos duas formas em termos de andar pelo cenário, né? Vamos dizer assim. Temos um mapa aberto, né? Um mapa aberto que a câmera ela vai ficar de cima, beleza? E esse mapa ele tem diversos portais, que é onde você entra para as fases, vamos dizer assim, entendeu? Quando você entra nas fases não tem mapa, não tem guia nenhum para você saber para onde você ir, porque é tecnicamente praticamente linear. Vai ter algumas áreas assim que você vai poder explorar,
vai descobrir algumas coisas secretas e ocultas, liberação de passagens e tudo mais. Mas no geral é linear. Se você quiser ignorar completamente os pontos que você pode encontrar dentro do mapa, dentro dessas fases, você ignora, você vai chegar lá no final. Alguns finais dessas fases você pode encontrar um boss ou não vai encontrar nada, você vai só ter uma recompensa. O jogo, eu acho que ele é bem recompensador, né? Sempre quando você participa de uma batalha, sempre quando você explora o cenário, você sempre, na grande maioria das vezes, é recompensado. É um jogo que você quase nem sempre tem a possibilidade de sair subindo em tudo. E eu não acho isso ruim, né? Porque o jogo que te dá muita liberdade de você sair subindo em tudo, você pode acabar pulando em áreas que você pode bugar o jogo, né? Quando você entra pelos portais, você entra em uma fase e você vai andando por aquela fase e você não tem essa liberdade de ficar subindo em tudo, né? Pulando em tudo, né? Não tem essas seções de plataforma muito exageradas. Mas sim, tem algumas áreas que você podem subir, né? Que são áreas demarcadas. E é até interessante, porque como houve outras expedições, essas áreas que você sobe, você tem a possibilidade de subir, tem uns objetozinhos assim, cravados nas pedras das paredes, assim, dos ambientes, assim, que dá a entender de que foram... Dá a entender não, né? Tipo, tá claro que foram as antigas expedições que colocaram ali, né? Tem as bandeiras das antigas expedições com o número das antigas expedições. Também tem registros das antigas expedições, onde você vai aprendendo cada vez mais sobre a história. Eu acho isso muito legal. Tem uma habilidade que é muito legal quando o ambiente é muito distante, assim, né? Você mira e é como se você se desse um tiro e aquilo te puxasse até ali, como se fosse um gancho de energia. Você dá um tiro e aí ele te puxa até aquele lugar. Muito bonitas as animações. A gente vai chegar nesse aspecto mais artístico, né? Direção de arte, animação. Mas assim, já adiantando que as animações são lindas. Que demais! Então é isso, gameplay, o gameplay de mundo aberto, vamos dizer, né? Que ele tem, entre aspas, um mundo aberto, que é um mapa bem extenso, a câmera fica de cima e você começa a explorar aquela área onde você pode entrar em fases, né? Eu vou tentar, né, vou mostrar uma imagem aqui para você ter ideia de como é. Tem esse mapa, você vai andando por esse mapa, né, mundo aberto, aí tem alguns inimigos que você pode encontrar nesse mapa também, tem algumas coisas que você pode explorar, encontrar, né? Você pode encontrar alguns astrais que vão te vender coisas, itens, até mesmo roupa que tem. Você pode mudar a roupa dos personagens, basta você encontrar essas roupas ou enfrentar alguns inimigos que vão te dar peruca, roupa, camisa e por aí vai. Com o decorrer da história, o grupo de personagens que você vai ter no seu time ali vai aumentando. Vai ter um personagem que você vai poder meio que... O jogo fala que é montar, né? Você vai montar nesse bicho, mas pelo que dá a entender não é bem isso, né? Porque quando você usa ele, os personagens desaparecem. Mas assim, tecnicamente esse bicho ele corre mais rápido, ele nada e ele voa. E com o decorrer da história você vai liberando. Primeiro você libera ele para correr e consequentemente tem umas áreas de pedra que você quebra essa pedra com esses bichos, né? Tipo, no mundo aberto, essa é no mundo aberto, tá? Você quebra essas pedras para poder liberar áreas. Depois você pega ele, você vai conseguir nadar e depois com o tempo você vai conseguir voar com ele, né? Para poder ir para áreas aéreas, né? Tem alguns inimigos que aparecem no céu, assim, alguns cenários que estão no céu também, né? Que por sinal tem os inimigos bem difíceis de matar quando tá no céu, né? Bem difíceis, eu particularmente desisti. Mas se você quiser jogar muito desse jogo, né? Sem pressa pra zerar, você tem a possibilidade de deixar seus personagens bem fortes. Bem fortes. Pronto. Falei agora, né, um pouco da gameplay. Vamos falar agora um pouco da direção de arte, né? Da direção de arte, que é um pouco mais da minha área, da minha especialidade, né? Então, falando sobre a direção de arte, assim, muito se fala sobre ultra realismo, né, nos jogos. E tem gente que ama, tem gente que fala tô de saco cheio, né? E tem gente que exagera, né?
próprio GTA 6 aí, o que tem de gente exagerando, pelo amor de Deus. Não vamos entrar nesse aspecto agora. Quem sabe eu faço um vídeo falando sobre GTA 6, né? Mas eu acho que boa parte dessa galera está exagerando um pouco em relação a questões gráficas de GTA. Mas não vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre a direção de arte de Clair Obscur Expedition 33. O jogo ele não é ultra realista. E eu acho que nem era a intenção do pessoal que produziu o jogo, né? O jogo ele não é ultra realista, mas ele tem uma direção de arte sem palavras. Quando eu digo direção de arte, eu digo a forma que eles se expressaram artisticamente com os personagens, o figurino, a iluminação dos cenários, o próprio cenário, entendeu? Os ambientes que você anda pelo jogo, entendeu? Os ambientes que compõem o cenário do jogo, até mesmo as árvores, as pedras, o mato, a água, principalmente a questão de iluminação desse jogo, a direção de arte desse jogo, as texturas, como a iluminação reage a cada textura de roupa, entendeu? Quando você toma um dano, né, no jogo, quando você vai tomando dano, mais o personagem vai ficando sujo e com sangue, né? Tipo, passando a ideia de que ele teve uma batalha ali, sabe? E é muito legal. Tem até aquela vibe meio anime, assim, porque você vê esse personagem de anime, né? Tipo Dragon Ball da vida, Naruto, o personagem vai lutando, vai lutando, vai lutando, a roupa vai rasgando e vai sujando e vai sangrando e tal. A roupa não chega a rasgar, mas ele cria um efeito de sujeira e de machucado assim nos personagens que fica muito legal, dá uma estética muito boa mesmo. O cenário, eu vou falar muito da iluminação, porque a iluminação desse jogo deixa tudo mais bonito e muito mais poético, sabe? Esse jogo é uma grande poesia em forma de pintura. Por sinal, o jogo traz muitos elementos de pintura. Primeiro, a artífice, né? A deusa lá, que ela pinta um número. Quem tá por dentro da história, quem já jogou, já zerou o jogo, sabe sobre a história do jogo, sabe que o tema pintura tá completamente ligado no jogo, entendeu? É um dos temas principais, assim, né? Tipo, a pintura, a expressão artística através da pintura. Então todo o cenário, todo o surrealismo apresentado no jogo é com a ideia de pintura mesmo, pintura em tela. Então quando você está andando por um ambiente ali totalmente tridimensional, toda aquela expressão artística é pensado em pintura. Por isso que a iluminação é muito boa, entendeu? E a trilha, a música, a trilha sonora, a música, tanto instrumental como música cantada, faz você se conectar com o que o jogo quer falar para você através daquela expressão artística. A direção de arte desse jogo, eu posso dizer que é a melhor direção de arte que eu já vi em um jogo. Sério mesmo. Tipo, não é ultra realismo e não precisava ser ultra realismo para ter uma expressão artística linda, incrível, sabe? O jogo que mais falou comigo de forma artística e criativa foi o Psychonauts, entendeu? Mas o jogo, falando em termos de visual, direção de arte, expressão artística através de desenho e pintura, esse jogo é pra Lennon, é insuperável. Eu nunca vi uma expressão artística tão maravilhosa em termos de direção de arte como eu vi nesse jogo. De cara você já se surpreende. A forma que eles montam cada cenário, a forma que eles colocam cada objeto, a forma que a iluminação valoriza cada elemento do cenário é sem palavras. E quando entra aquela trilha sonora, ela enfatiza ainda mais aquele momento
sabe? Aquela expressão artística é sem palavras. As músicas de batalha, as músicas de ambiente. Nossa, quando chega na reta final, meu amigo, eu comecei a gritar aqui em casa. Sério mesmo, porque eu sou muito intenso, eu sou muito emotivo nas coisas que eu gosto. E como o jogo ele já tinha me conectado, eu já tava amando a experiência. Quando chegou na reta final, eu tava explodindo de emoções, assim, sabe? Nossa, que batalha final épica, sabe? Épica. Falando da batalha final mesmo, né? Quem jogou vai entender. Épico, épico, sem palavras, assim. Trilha sonora, né? Falamos aqui um pouco da direção de arte. Falar um pouco da trilha sonora sem palavras. Uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi em um jogo, né? Ultimamente é o que eu tenho ouvido, é Expedition 33 e Soul of Midnight. Também pretendo fazer um vídeo falando sobre o Soul of Midnight. Só que assim, nossa, são uma das melhores trilhas que eu já vi assim, em jogos, né? Todo mundo sabe que a gente que é fã de Sonic, né, sabe que Sonic tem uma das melhores trilhas sonoras dos games, assim. A gente sabe que é um marco na história do personagem, mas Clair Obscure Expedition 33 veio com uma trilha que não faz feio não, hein? Bate de frente fácil. Não tô aqui para desfazer do Sonic, pelo contrário. Só tô usando como exemplo aqui, né? O Soul of Midnight também, que é um negócio assim, sem palavras, sério, sem palavras. Falamos aqui gameplay, um pouquinho da história, direção de arte, né? Eu acho que não teria muita coisa para se falar, mas como só tô apenas compartilhando para vocês como foi minha experiência com o jogo, e eu não quero passar essa vibe mais técnica. Eu apenas quero compartilhar para vocês como foi minha experiência. É isso, eu amei absurdamente esse jogo. Foi o melhor jogo de RPG que eu já joguei em toda a minha vida, sabe? Claro que tem jogos que eu amei, sendo uma vibe RPG, que é RPG, né? Que eu gostei, que eu amei, que me marcaram, assim, né? Vamos dizer assim, né? Tem um jogo que ainda tô jogando, que é o The Witcher 3, que é maravilhoso, né? Assim, sem palavras. Mas eu nunca joguei nenhum RPG como Clair Expedition 33, Clair Obscure Expedition 33. Nunca joguei. Nunca joguei nada assim. Claro que deve ter jogos tão bons quanto. Pra Lennon, esse jogo é o melhor jogo do ano. Já posso nomear, eu nomeio assim, quem sou eu pra nomear alguma coisa, mas dando o meu palpite aqui, Clair Obscure Expedition é o melhor jogo do ano. E eu acho que pra mim vai ser difícil que um jogo seja melhor que ele esse ano. E nem se GTA lançasse esse ano, pra mim seria melhor do que o Clair Obscure Expedition 33. Provavelmente a GTA ganharia, mas eu acho que ganharia por popularidade, entendeu? Não que o jogo não vai ser incrível, GTA com toda certeza vai ser um jogo sensacional, entendeu? Só que, sinceramente, esse ano, pra mim, é do Expedition 33. E é isso, meus amigos. Obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Pretendo fazer mais vídeos, né? Tô sem fazer vídeo. Não leve a mal todos os exemplos que eu usei aqui. Não sou contra esses jogos que eu usei como exemplo aqui, né? O GTA, o Sonic. Não sou nada. Eu acho esses jogos interessantes, principalmente o Sonic, né? Sou apaixonado pelo Sonic. Mas é isso, né? Mais uma vez, obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Não se esqueça, né? Curte, compartilha, né, os vídeos. Quem achar o vídeo legal, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não quero dar uma de especialista sobre nada, né? Por mais que eu tenha determinado conhecimento técnico sobre a expressão artística, não sou desenhista, sou ilustrador, né? Mas ainda assim não acho que eu deva estar aqui querendo passar uma de especialista e falar visões técnicas sobre. Só quero apenas compartilhar minha experiência com o jogo. Mais uma vez, vai lá, você tem interesse de pegar um Game Pass, comprar um jogo, vai lá na Very Hard Games. E se você gosta de Halo, fazer logo um merchan aqui, fazer logo uma propaganda aqui, né?
Se você gosta de Halo, você acha interessante o universo de Halo, ou você acha interessante, mas não conhece nada sobre Halo, tem interesse de saber sobre Halo, ou fazer parte da comunidade de Halo, vai lá na HPB, Halo Project Brasil. Se inscreve no canal do Halo Project Brasil. Temos também um grupo no WhatsApp para inscritos, né, para os fãs de Halo que querem fazer parte da comunidade, quer se relacionar ali com a comunidade de Halo, quer saber como é que funciona, e ainda mais agora que a gente que é da HPB, né, eu faço parte da HPB como desenhista, ilustrador, lá na HPB, você quer ficar por dentro, a gente está fazendo um trabalho muito legal, né, foi o melhor canal que eu já pude fazer parte, né, eu já fiz parte de um outro canal, que não vem ao caso, deixa esse canal pra lá, né, esquece esse canal, já fiz parte de um outro canal, como desenhista também. Hoje eu faço parte da HPB e assim, uma das melhores experiências que eu já tive podendo contribuir com o canal no YouTube. Eu acho que uma das melhores não, porque a melhor experiência que eu já tive em poder contribuir com o canal no YouTube, que foi Halo Project Brasil. Sério mesmo, então quem tiver interesse aí de saber um pouco sobre Halo, poxa, eu gostaria de jogar algum FPS, gostaria de entender, fazer parte de alguma comunidade de jogo de tiro, FPS e tal. Gosto de ficção científica, tem algum jogo assim? Tem. Halo é um jogo de ficção científica, né? Onde tem um personagem absurdamente carismático, tem uma história e uma mitologia incrível, entendeu? E a HPB é o maior canal de Halo da América Latina, entendeu? Então assim, é um canal incrível, que tem uma grande responsabilidade com a marca, entendeu? De pessoas absurdamente centradas e responsáveis, né? Então, se vocês querem poder conhecer a galera, né, assistir lives, fazer até parte de jogatinas, né, de jogar com o pessoal da HPB, se inscreve lá no canal, né? Eu tô compartilhando e falando sobre, porque eu também faço parte do canal. Então, pra mim seria bom que vocês pudessem entrar lá também. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez por esse vídeo, né, por vocês estarem aqui. Obrigado pelo apoio, obrigado por se inscreverem. Vou ficando por aqui e até a próxima!